nosso Entrevista em Pauta está entrando no ar. Você, meu amigo, minha amiga, de qualquer parte do nosso país, do estado do Paraná, que nos acompanha, nós temos a honra de poder contar com um grande número de pessoas. Não esquece, né? Se for lá no YouTube, de deixar o seu like, o seu positivo e se inscrever no canal também. Hoje, com muita honra, muito gáudio, muita satisfação, vou conversar com alguém que o nome já explica toda a sua história, a sua trajetória no mundo político, especialmente como ex-governador do estado do Paraná e há tantos e tantos anos representando o nosso belíssimo estado em Brasília como senador da República. O senador Álvaro Dias, líder do Podemos. Primeiramente, senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma grande honra poder dar um grande abraço, mesmo que em pese virtual, para o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Valmor. Alegria participar dessa entrevista com você, ser entrevistado por você, conversar com tanta gente boa aí do sudoeste do Paraná, da nossa querida Pato Branco, não é? E todo o sudoeste. Mas, evidentemente, com essa modernidade tecnológica da internet, conversar com todo mundo que nos aguentar, né, Valmor? Sem dúvida, sem dúvida. Quantos anos de vida pública, senador? Pois é, eu tenho 9 mandatos, não é? 9 mandatos. Ocorre que mandato de senador é um pouco mais longo. Então, eu estou completando 44 anos de mandato eletivo. E tive mais um ano na Telepar, né, quando fui presidente da Telepar. Então, a minha atividade pública se resume a 45 anos, né? 44 de mandatos eletivos e mais um ano de presidência da Telepar, a nossa empresa de telecomunicações. Se o senhor precisasse elencar alguns pontos positivos nessa belíssima trajetória, é uma trajetória que, sem dúvida nenhuma, muito orgulha o estado do Paraná e vitoriosa. Quais pontos, eu sei que é difícil num momento assim lembrar, quais pontos o senhor acha mais importantes nessa trajetória, senador? É muito difícil lembrar de momentos, não é? Agora, é evidente que é possível destacar aquilo que nos gratifica mais nessa atividade longa. Sem dúvida nenhuma, o fato de ninguém poder apontar o dedo e dizer, olha, você fez essa sujeira, não é? É evidente que alguém pode contestar uma ação desenvolvida na atividade pública, um posicionamento político, entender, olha, você não foi tão competente assim nesse mandato. Isso é normal, né? Nós temos o direito de discordar. Mas ninguém em sã consciência pode dizer, olha, tem uma mancha aí na sua ficha, não é? Não, Valmor, ela está inteiramente branca. Eu acho que isso num país como o nosso, né, em que nós enfrentamos diariamente os problemas, os escândalos na atividade pública, sem dúvida é o que mais gratifica, é um patrimônio adquirido, não é? E por isso que a revolta é grande quando alguém tenta macular esse patrimônio com fake news, com factoide, não é? Isso ocorre de quando em vez, principalmente depois do advento das redes sociais, onde é possível a covardia se instalar para tentar, enfim, atingir a honra das pessoas, né? Mas, olha, eu creio que esse fato é um fato preponderante na minha trajetória. Isso custa muito, né? Eu vou dar um exemplo aqui de postura ética, de respeito às pessoas, né? A renúncia aos privilégios, porque eu vejo políticos combatendo privilégios, mas poucos abrem mão dos seus privilégios, né? Então, eu abri mão da aposentadoria de ex-governador. Isso é um fato relevante, porque são 29 anos que eu poderia ter recebido essa aposentadoria durante 29 anos e teria na conta bancária acumulado mais de 11 milhões de reais da aposentadoria. Mas não é só isso. Há tantos anos aqui na atividade, eu falo aqui porque hoje eu estou em Brasília, há tantos anos na atividade e abrindo mão de auxílio e moradia. São R$ 5.500 por mês. Eu não moro em apartamento funcional, estou aqui, ó,
a parte hotel, né? E mais o auxílio, não é auxílio, é a verba indenizatória que chamam, né? Que é aquela verba de restituição, são 15 mil reais por mês. Eu abro mão todos os meses, então isso acumulando, a minha economia anual é quase de 1 milhão de reais para os cofres públicos, né? Somando todos esses anos, você vai chegar realmente a um valor exuberante. Então, eu creio que isso eu tenho que destacar numa pergunta como essa, não é? Eu tenho que destacar esse fato. Isso é que me dá tranquilidade de sair de cabeça erguida e caminhar aí pelas ruas do Paraná e do Brasil sem receio de nada. A gente observa, e nós, dos meios de comunicação social, observa quanto a população, quanto alguns meios de comunicação social costumam criticar políticos, colocam assim de forma genérica, todos. Como que é exatamente, seguindo a sua colocação, de andar no meio de alguns, sem citar nomes, mas andar de cabeça erguida? Como que se sente o político, o cidadão do estado do Paraná? Bem, esse é o grande desconforto, né? É desconfortável. É isso que de vez em quando faz bater aquele desejo assim, olha, eu vou abandonar isso tudo, vou cuidar da minha vida, né? Porque realmente a política é uma selva e os fortes resistem com dignidade. Só os fortes resistem com dignidade. É um campo minado, né? A inversão de valores, principalmente, isso machuca muito a inversão de valores. Então você está ali no Senado e vê que pessoas que não têm o mesmo preparo, né, e não são as mais preparadas, elas alçam voos maiores, ocupam posições superiores, em razão de um comportamento nem sempre republicano, né? Então, inversão de valores, incompreensões, injustiças, traições, isso tudo ocorre na atividade pública, desestimulando as pessoas de bem. Por isso é muito importante que o cidadão consciente, aquele que quer o bem do país, ele deve valorizar aqueles que na atividade pública correspondem às expectativas. Porque, veja bem, eu acho que isso é importante colocar, porque o ano que vem teremos eleição, não é? Sem dúvida. Então, muitas vezes, o cidadão, se você faz uma pesquisa qualitativa, a conclusão é a seguinte: vamos imaginar, pesquisa qualitativa para presidente da República. Aí o cidadão desenha o seu perfil do político ideal, né? Então, ele quer um político que tenha experiência, porque é o maior cargo do país, né? Sem dúvida. Tem experiência comprovada com competência de gestão, a pesquisa diz isso. Aí que seja honesto e que combata os privilégios das autoridades. Combata os privilégios das autoridades. É mais ou menos isso que o cidadão brasileiro diz quando é pesquisado sobre como é o político que você deseja, como ideal, não é? Então é isso, mas chega a campanha eleitoral, aí vem a ilusão, né? Porque muitas vezes, isso eu não generalizo, porque generalizar é burrice, né? Então, eu não admito a generalização em relação aos políticos e também não dá para admitir a generalização em relação às pessoas de modo geral. Claro. Então, mas ocorre que durante a campanha eleitoral, em função muitas vezes da distância que coloca o eleitor do candidato, durante os anos que precedem a eleição, ele não acompanha o itinerário percorrido pelos candidatos. Alguns não acompanham porque não gostam mesmo, outros não acompanham porque não possuem tempo. Alguém que acorda de madrugada para tomar, em cidade grande, para tomar várias condições para chegar até o trabalho, né? E depois volta à noite cansado, não tem tempo de acompanhar o noticiário do dia a dia e o desempenho dos seus representantes, né? Ou dos governos, ou no legislativo, enfim. Então, pelo fato de não ter acompanhado o itinerário, vale para ele aquilo que ele vê durante a campanha, né? Então, na campanha vem os amestradores, os animadores de auditório, né? Aí, na verdade, os vendedores de ilusão. E aí o cara vem com uma valentia incomum, né? E com roubos, e muitas vezes as pessoas se iludem. E aí acabam fazendo a opção
exatamente oposta ao perfil idealizado de político da sua preferência. E aí é um equívoco na escolha. Depois vem a frustração, a decepção. Por isso que os políticos são desgastados, né? O desgaste é muito grande dos políticos, exatamente porque muitas vezes há uma frustração que sucede à eleição. A eleição é aquela ilusão, não é? E depois vem a realidade. Então, nós somos vítimas dos equívocos que cometemos no ato de escolher. Então, é preciso prestar muita atenção para não escolher mal. Analisando os últimos mandatos nesta mesma linha de raciocínio que o senhor está utilizando nesse momento, aqueles que simplesmente falam, mas não cumprem, ou coisa que o vale. O senhor tem visto isso nos últimos mandatos, especialmente nestes em que o senhor está senador pelo estado do Paraná? Não é preciso ir longe, não é? A atualidade mostra isso. A decepção que há em relação a desempenho, né, a comportamento dos eleitos. Vamos não ficar, para não ficar só no executivo, né, e especialmente na presidência da República, do Congresso. Quando se elegeram e animaram a sociedade, dizer, opa, agora elegemos gente nova, está chegando gente nova no Congresso. Já no meu discurso de posse, né, desse mandato, quando houve a eleição da presidência do Senado, em 2019, e eu fui candidato a presidente do Senado, depois renunciei no dia a candidatura para não dividir e permitir a eleição daquele que ninguém queria. Certo. Então, naquele discurso, eu disse o seguinte, os ventos da mudança sopraram forte nas ruas do país. Sopraram também nas eleições, não é? Mas me parece que não invadiram esse ambiente. Os ventos da mudança não invadiram o Congresso Nacional. Entendi. Porque muitos já chegaram aqui envelhecidos. Já se percebia o comportamento na largada, né? O mesmo comportamento de mais antigos, né, que não tinham comportamento republicano. Então, na verdade, a decepção bate logo, né, em relação do comportamento. Aí, se você perguntar, mas houve uma grande renovação. No Senado foi assim, uma renovação incrível, né, dos senadores, de 54 senadores que disputaram a reeleição, eu acho que só 3 ou 4, ou nem isso, né, se reelegeram. Os demais vieram pela primeira vez. E isso não significou mudança para melhor. Entendi. Nós tivemos uma mudança, sinceramente, para pior. Na Câmara, a mesma coisa. Quantos militantes das redes sociais se elegeram? Pelas redes sociais, foi uma eleição das redes sociais, essa de 2018, não é? Se elegeram vendendo ilusões e chegaram ao Congresso Nacional, não souberam o que fazer com o próprio mandato. Então, há os que buscam o mandato e depois não sabem o que fazer com ele. Então, bate a decepção. Aliás, isso não é novo. O Ulisses Guimarães, certa vez, alguém disse, presidente, vai estar muito ruim o Congresso, né? Ele falou, espere o próximo. Então, realmente, nós estamos vivendo fases diferentes. Eu cheguei em Brasília com 29 anos de idade na primeira eleição. É claro, depois voltei para o Paraná, fui governador, aí retornei de novo. Mas quando cheguei aqui, a impressão que eu tenho hoje é que nós vivíamos num outro ambiente legislativo, né, no Congresso. Era um outro cenário. Havia mais seriedade, obviamente, menos escândalos de corrupção. Praticamente não tínhamos grandes escândalos, não tínhamos. E o nível parecia ser superior o nível àquela época, não é? Então, realmente há um retrocesso. Aliás, é bom, Valmor, dizer que nós estamos vivendo um grande retrocesso no país, na administração pública. A gente poderia dizer retrocesso na educação, retrocesso na área de saúde. Nós estamos vivendo retrocesso na política, retrocesso na cultura, retrocesso na imprensa. A cultura, especificamente, dos artistas, eu me refiro. Que tudo deve ser considerado cultura, né? Política é cultura, esporte é cultura, enfim.
Mas o retrocesso, até no futebol tem retrocesso, né? Nós já não somos os mesmos imbatíveis Sem dúvida, sem dúvida. internacionalmente. Então, é uma fase de retrocesso que nós estamos vivendo. Isso, é claro que não deve fazer com que joguemos a toalha, né? Não vamos desistir de nada em razão disso. Vamos tentar recuperar. Eu falo muito em refundação da República, exatamente, que é essa reconstrução, né, que eu considero imprescindível. Eu tenho acompanhado muito os seus comentários, especialmente no Twitter, e vejo que o senhor tem exatamente essa mesma linha que o senhor está falando hoje, sempre com muita seriedade e idoneidade, fazendo excelentes comentários. Já que estamos falando de Twitter, o advento da internet nas últimas eleições, especialmente, eles deram mais vez, mais voz, mais imagem aos encantadores de serpente? Ah, sem dúvida. Veja, meu amor, eu quando comecei a trabalhar com isso, né, um momento bastante importante para que eu evoluísse em relação à informática foi quando eu presidi a Telepar, que trabalhava muito com o computador. Nós tínhamos lá, não me lembro quantos mil funcionários, acho que devia ser uns 5 mil funcionários no estado todo, e todos eles acompanhavam pelo computador, e eu mandava as mensagens e, obviamente, fazia as determinações que tinha que fazer administrativamente, né? Cobrava, então trabalhava muito com o computador. Ali eu comecei a me dedicar mais. E, aliás, é até uma brincadeira que fazem, né? Quando chegou o momento do acordo salarial da empresa com os empregados, né? Aí realizaram as assembleias em cada regional do Paraná, e lá em Maringá, na assembleia dos funcionários, alguém sobe e diz assim: olha, por que vocês estão discutindo aqui o reajuste salarial? Vocês não queriam receber um e-mail do presidente? Pois é, ele deu um e-mail de reajuste salarial. Muito bom, muito Eu bom. queria receber um e-mail, todos estão recebendo um e-mail, né? Então, e depois aqui no Congresso, né, eu andei almoçando com Montenegro, o presidente do IBOP lá no Rio de Janeiro. Eu perguntei a ele: você que é um pesquisador da opinião pública, né? O que você acha da internet? Você acha que eu devo me dedicar à internet? Vale a pena essa dedicação e tal? Ele falou assim: olha lá o mar à frente, ele falou: olha lá o oceano, ó, olha lá. Você está vendo o fim? Eu falei: não. Ele falou: é assim também na internet. Você não sabe onde vai parar isso, né? Então, vale a pena sim, se dedicar ao trabalho na internet. Então, eu usava. Aí tinha começar com um blog, né? Um blog, depois foi para Facebook, aí Twitter, Instagram, YouTube e até o TikTok. Eu uso todas essas Todas. ferramentas, eu uso, né? Então, inicialmente, o meu objetivo qual era? Prestar contas do meu trabalho, em primeiro lugar. Prestar contas do meu trabalho e ouvir o que a população pensa das coisas, né? O que as pessoas estão pensando, não só sobre o meu trabalho, as opiniões sobre os fatos, os momentos vividos, sugestões importantes que poderiam ser aproveitadas para o Claro. exercício do mandato, não é? Então, colocar um termômetro para medir o pulsar das aspirações das pessoas. Eu imaginava dessa forma. Até a eleição de 2018, eu acreditei nisso, né? Depois das eleições de 2018 é que deturparam totalmente as redes sociais, né? Com investimentos muito vigorosos, né? Para multiplicar, para buscar alcance maior das mensagens, com os tais robôs, né? Para turbinar o alcance, e fake news, aí assassinato de reputações de um Sem lado dúvida. e a louvação do outro, a criação de mitos, né, de heróis e tal. Então, aí a confusão se estabeleceu. Então, hoje, é claro que eu uso, estamos usando agora, transmitindo essa entrevista e tal, é buscar o espaço, né, multiplicar a comunicação.
a interação com as pessoas, mas com muito cuidado naquilo que eu disse antes, né? De ter como termômetro, ao invés de orientar, pode desorientar. Então, Sem é dúvida, preciso ter sem muito dúvida. cuidado e saber separar bem o que é correto e o que é incorreto, o que vale como recomendação e o que não vale como orientação. Isso eu acho fundamental. Esse cuidado é essencial. E nós vamos ter uma eleição ano que vem, então Sem é dúvida. preciso ter mais cuidado ainda, né? Sem dúvida. Falando dessa biografia sua, da sua história na política, da sua retidão, foi baseado também nisso que o Podemos, o senhor, foram conversar com o ex-juiz Sérgio Moro? É mais ou menos isso pela retidão, também pela conduta dele para vir ao partido e, quem sabe, pelo menos em tese, ser candidato à presidência da República? Eu diria que o que aproxima as pessoas na atividade pública, na política, na vida partidária, é a proposta de cada um. Se há uma proposta que é similar, então você atrai, né? O que ocorreu? Ocorreu que nós iniciamos a construção do Podemos há pouco mais de 4 anos. Foi no dia 1º de julho de 2017. E eu fui transformando o Podemos no Senado num grande partido. Ele não é ainda um grande partido nacional, mas no Senado ele é um grande partido. E nós só não somos a maior bancada do Senado porque não abrimos mão da nossa identidade. Entendi. Então, nós não trouxemos alguns senadores que poderíamos trazer. E até dispensamos 3. Dispensamos 3. Hoje somos 9, seríamos 12, seríamos 13 se não houvesse a cassação da juíza Selma, e seríamos um pouco mais se aceitássemos alguns que desejaram ingressar conosco. Entendi. Então, acabaríamos tendo a maior bancada. Hoje somos a terceira, mas colada na segunda, né? Então, a nossa bancada é muito forte e respeitada. E, obviamente, ela trabalha com unidade. E, evidentemente, que eu pude conduzir esse processo. Então, nós criamos o Muda Senado. O Podemos era o Muda Senado, na verdade, acrescido de mais alguns 3 ou 4 senadores, entre eles o saudoso Major Olímpio, né, que era do PSL e convivia conosco no Muda Senado. Exatamente para adotar esta pauta anticorrupção, antiviolência, né? O combate à corrupção passou a ser realmente a prioridade absoluta do nosso grupo e do nosso partido. Então, a defesa da Operação Lava Jato, isso aproximou. Então, quando o juiz Sérgio Moro buscava um parlamentar para apresentar emendas visando mudar a legislação criminal, ele procurava quem? Obviamente, chegava até o meu gabinete, por intermédio da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Aí começa a relação, a mesma coisa, Deltan Dallagnol. Quando ele vinha a Brasília reunir com senadores para discutir as 10 medidas de combate à corrupção, com quem que ele se reunia? Evidentemente com aqueles que defendiam as 10 medidas, então acabava se reunindo conosco. Sem dúvida. E isso foi determinando essa aproximação. É isso que os trouxe até o Podemos, não é? Então, eu venho conversando, por exemplo, com o Rodrigo Janot há bastante tempo. Ele me procurou para dizer, olha, eu estou desejando participar politicamente, eu quero dar a minha contribuição. Inicialmente pretendia ser candidato, depois disse, olha, a minha família não quer que eu seja candidato, talvez eu não seja, mas eu quero ajudar, então eu quero me filiar assim com você e tal. Então vem de lá de trás, aí você pega fora dessa área de Ministério Público e Justiça, tem alguns militantes do Ministério Público e da Justiça no país que estarão já, alguns já estão filiados e outros ainda se filiarão ao Podemos, né? A Polícia Federal também, integrantes da Polícia Federal, nós já temos alguns militantes do partido, oriundos dos quadros da Polícia Federal. Certo. E veja agora do Exército também, né? O general Santos Cruz, já tínhamos o general Adriano na minha eleição, participou ativamente da minha campanha.
Essas pessoas que adotam como prioridade, né, a ética, o comportamento certo. republicano na Sim, atividade pública, elas procuram uma ferramenta política que tenha algo a ver com essa proposta, né? Com essa conduta. Então, é esta a razão de estarmos reunindo no Podemos. E isso significa o quê? Uma renovação política de qualidade. Veja, no Paraná, nós estamos trazendo para o Podemos o César Filho, ex-prefeito de Guarapuava, é um Guarapuava. jovem. Eu Conheço fui muito. buscá-lo, dizendo, ó, César, venha presidir o nosso partido. É, Augustinho Zucchi, ex-prefeito aí de Pato Ele pode Branco, mandar. ele era prefeito ainda. Eu fui, Zucchi, venha conosco, vamos construir um partido com esse modelo. Né? Então, veja, se nós formos olhar a renovação política do Paraná, ela está passando pelo Podemos. Pelo Então, Podemos, sem o dúvida. César tem o prefeito de Cascavel, que está aguardando apenas a conclusão de entendimentos aí da política em função das eleições do ano que vem, mas é um que está com o compromisso de vir para o Podemos. Nós seríamos, eu repito, integrantes da Polícia Federal, da Polícia Civil já, Certo, no certo. Podemos, aí no Paraná, além do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Então, aí nós temos assim mulheres, né? Carol Arnes, que é filha do senador Sim. Flávio Arnes, temos lá em Londrina a Fernanda Vioto, né? Que é uma família tradicional da cidade, jovem ainda, já vindo para a atividade pública, não é? Então, é uma renovação. Até me desculpe, porque eu comecei a citar nomes aí e vou deixar de citar muitos nomes, não é? Então me perdoe os não citados, mas muito considerados por mim, mesmo não sendo citados. Né? Certo, Então certo. nós estamos procurando construir um partido que seja uma ferramenta política capaz de conquistar o respeito das pessoas, porque os partidos perderam credibilidade, né? A Infelizmente. Operação Lava Jato Sem considerou dúvida. alguns partidos organizações criminosas e isso provocou um grande desalento, uma grande decepção e, obviamente, a incredulidade das pessoas em relação a partidos políticos. E nós estamos tentando retomar a credibilidade, né, com esta renovação política pela base, de cima e embaixo, na verdade, né, porque é uma renovação que começa embaixo, mas chega lá em cima também. O Moro, por exemplo, é uma renovação já na última etapa da Sem política, que é dúvida. a Sem disputa dúvida. da presidência da República. Né? Então, eu acho que este é um projeto que nós estamos construindo, uma missão que eu assumi mesmo, né? Pela experiência política desses anos todos, entendi que eu podia prestar esse serviço, que era de aglutinar pessoas em torno de um projeto novo, mas pessoas que possam realmente serem consideradas renovação na política, mas com qualidade, porque muitos imaginam que renovar com a idade, buscar uma pessoa mais nova. Não. Às vezes é com o mais velho que se renova. Vou dar um exemplo. Oriovisto Guimarães, Ia senador falar do exatamente agora. Podemos, né? Ele tem a minha idade. Ele é uma renovação na Nossa, política. É o verdade. primeiro mandato dele. Ele chega com as suas ideias, com as suas convicções. É uma contribuição importante. Então, veja, não é a idade. A renovação não é pela idade. E mesmo aqueles que estão na atividade, eles se renovam a cada dia. Há uma reciclagem, né? Aqueles que não se reciclam ficam para trás, não se Sem dúvida. tornam Sem dúvida. longevos, né? E eu já tenho, não sei, talvez eu esteja aí na cúpula da política, aquele que tem o maior número de mandatos exercidos pelo voto, não é? Então, mas isso tudo porque eu vou me reciclando. Eu acho que eu tenho que discutir o futuro, né? Sem Discutir, dúvida. e aí Sem você dúvida. tem que chegar nos jovens. Porque, como dizia o Mandela, né? Eu me recuso a discutir o futuro sem que estejam presentes os que o viverão. Sem Então, dúvida. isso Com é certeza. fundamental. Sem Então, dúvida. essa reciclagem é que mantém na atividade. Senão você é expelido, né? Jogado para fora em eleições. E, evidentemente, isso também
significa grande responsabilidade. Às vezes eu penso em parar realmente por pressão familiar, sobretudo, mas aí eu penso nas pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim e Sem que me dúvida. estimulam todos os dias, né? Importante, importante. Então, você se sente responsável. E principalmente quando você assume a liderança de um processo como esse que está em curso, de uma candidatura à presidência da República, eu acabei, assim, de forma natural, assumindo a liderança desse processo, porque eu até era o candidato do partido à presidência nestas eleições. Então, o partido se preparava para me ter novamente como candidato. Como candidato. E fui eu que tomei a iniciativa de convidar Sérgio Moro, convidar essas pessoas e construir uma outra alternativa, cedendo o lugar que eu poderia ocupar. Né? E se eu fosse egoísta, oportunista e desejasse concluir a minha trajetória disputando a presidência da República, eu seria candidato. O partido admitir, mas eu fui insistir, convocando mesmo o Sérgio Moro para que ele viesse, né? Eu até essa semana disse a ele, eu fui persistente, você acabou cedendo, né? Ele falou, não, é uma questão de credibilidade. Então, veja, eu assumi esse compromisso de qualquer maneira e não posso deixar agora a atividade. Então, quando me indagam se eu serei candidato, olha, eu me sinto convocado pelas circunstâncias, né? Porque se eu fui buscar um projeto, eu fui alimentar um sonho, trouxe alguém de outra área, de outra atividade, né? Alguém que construiu notoriedade, um patrimônio de respeito em outra atividade, não a política, na magistratura. Se vem agora para a política e chega novo, limpo para a política, né? Chega sem chamados vícios da velha política, como colocam entre aspas. Como colocam, né? Então, na verdade, eu me sinto responsável, eu tenho que participar disso, e uma forma efetiva de participação é disputando a eleição. E depois, é evidente que se o projeto for vitorioso, você eleito terá mais condições de contribuir, de colaborar. Porque alegam que a grande dificuldade que o Sérgio Moro terá se eleito presidente da República é com o Congresso. Então, nós temos que colaborar, nós temos que contribuir. E, por isso, acaba sendo inevitável uma candidatura. Eu li, senador, que o senhor já estaria conversando com outras lideranças de outros partidos políticos para somar esforços, somar forças aí, e fala-se tanto na famosa terceira via. Seria, quem sabe, o Sérgio Moro, com o senhor, com o seu partido e outros partidos, essa, quem sabe, terceira via, que não é nem de um lado e nem do outro, que nós sabemos das mazelas que elas enfrentam, senador? Eu não tenho nenhuma dúvida mais, né? Na largada, isso já ficou claro. Veja, nós filiamos o Sérgio Moro no dia 10. No dia 10, hoje é dia 26, são 16 dias, né? Estamos gravando aqui no dia 26. 26. Então, veja, em 16 dias, ele já tem mais de 2 dígitos nas pesquisas. Seria meu próximo assunto, já vou deixar para o senhor comentar sobre isso também. Largou na frente, né, Valmor? Então, disparou na frente dos outros postulantes de terceira via. Então, tem que buscar essa convergência em torno do nome dele. Aqueles que postulavam convergência em torno de um nome, defendiam essa tese da convergência em torno de um nome nesse caminho do meio, devem abrir mão das suas postulações e apoiar. Eu já abri mão da minha postulação, porque eu via que tinha alguém, embora ainda não lançado e ausente das pesquisas, não é? Eu via que ele tinha possibilidades claras, né, visíveis, por ser um alienígena na política, por chegar sem o desgaste, por trazer esse patrimônio, etc. Então, ele reunia as condições melhores para disputar a presidência. Então, aqueles que são realmente idealistas, né, que estão pensando no Brasil, deveriam abdicar das suas pretensões pessoais. Ambições são legítimas, mas às vezes são descabidas. Às vezes você quer, mas o povo não quer que você seja. Não? É preciso você querer, mas ter também a preferência popular, né? Para você poder enfrentar.
Então, Tem aqueles que sentido isso já defendiam... em outros partidos, quem sabe nessa linha de conversação com outros líderes? Ainda não, Valmor, porque, como eu disse, as ambições são legítimas, mas algumas são descabidas, mas nós temos que suportá-las, né? Sem dúvida. E enquanto o balão de ensaio estiver no ar, não é? Porque muitas postulações são um balão de ensaio, né? Você joga o nome, ganha uma divulgação e depois aí você recua, né? Isso ocorre. Alguns partidos lançam o candidato para valorizar o passe, né? E depois cobrar, por exemplo, uma vice. E isso ocorre. Então, nós estamos ainda no início do processo e não há ainda convergência da política, dos políticos, em torno de um nome. Mas eu digo sempre que, se é difícil a convergência entre os políticos, provavelmente essa convergência se dará naturalmente pelos eleitores. Eles vão enxergar, ver, pressentir. Olha, se eu não quero nem extrema esquerda, nem extrema direita, que a correção está no caminho do meio, eu vou com esse, eu vou com o Sérgio Moro, porque ele já disparou na frente. E é o que tem condições, e tem perfil, tem qualidades, tem cultura geral, tem preparo para ser presidente da República. Então, eu acho que vai acontecer isso. Mais ou menos o que aconteceu na eleição de 2018, quando houve uma polarização, né? Então, a convergência se deu em torno de dois extremos, né? Extrema esquerda e extrema direita, vamos Exato. lá. Extremos, Então, extremos. era o PT de um lado e o bolsonarismo do outro. Isso se estabeleceu esse confronto entre os dois extremos e os que estavam ao meio desapareceram. Os votos começaram a migrar. O eleitor do Paraná que estava me apoiando desistiu e foi com o Bolsonaro, maioria esmagadora, não é? Então, isso ocorreu em 2018. Será diferente agora? Um pouco só diferente. Mas o fenômeno se repete, da convergência, do voto útil, né? Então, o que nós vamos ter? O que eu estou vislumbrando, eu posso errar, mas é o que eu penso, né? Nós teremos os dois, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e teremos o Sérgio Moro crescendo, ameaçando um dos dois, para derrubar um dos dois e chegar no segundo turno. E os outros candidatos vão subir, né? Terão lá uma votação muito pequena, como ocorreu em 2018. A minha votação mesmo foi insignificante, né, diante do meu histórico de votações aí no Estado. Então, eu imagino que isso vai ocorrer, a convergência espontânea e natural feita com inteligência pelos eleitores nesta eleição do ano que vem. O senhor tem falado com eleitores, qual a linha que eles mais gostariam? Vou lhe fazer duas perguntas numa só. O que os eleitores estão achando, conversando com o senhor com relação a essa possível candidatura do ex-magistrado, do doutor Sérgio Moro? E também, o que primeiramente, o Moro colocou na caneta, na ponta da caneta, e disse, olha, eu vou ser candidato, todavia, se eu for presidente, eu quero apoio do senhor e dos partidos para resolver isso, resolver aquilo, aquele outro. Ele já tem algum acordo, entre aspas, entre o senhor e o seu partido, para que, caso ele chegue lá, ele possa direcionar o governo para algumas áreas específicas? Olha, há muito tempo nós estamos conversando sobre a candidatura dele à presidência, não é uma coisa recente. Certo. E ele sempre nos pedia tempo, porque assumiu um compromisso de trabalho, foi trabalhar nos Estados Unidos, e ele colocava o mês de novembro. Então, isso já, desde o início do ano, o nome dele surgia, porque nós havíamos convidado, né? E ele dizia, ó, eu peço a vocês que não, não peço que assumam nenhum compromisso comigo, se quiserem adotar outras posições, estejam à vontade, mas eu só posso responder em novembro. Então, quando chegou um mês antes de novembro, ele veio dos Estados Unidos, pediu uma reunião, e aí nós batemos o martelo. Ele aceitou o convite e não fez nenhuma exigência, apenas, evidentemente, consultou sobre a burocracia partidária, exigência que
obviamente, ele não pode ser levado a um partido onde existam problemas de natureza ética e tal. É claro que nenhum partido é inteiramente puro, né? Sempre pode existir um ou outro, mas ele não exigiu nenhum compromisso. Ele veio em confiança, né? Ele conhecia, veio acreditando. Certo. Então, aí pediu só para guardar. Queriam deixar para o final de novembro, eu disse, não, vamos no início de novembro. Fazer já. Aí eu tinha sugerido o dia 9 até, aí fizemos no dia 10, e foi a data acertada, porque do dia 10 até hoje já há uma outra realidade no Brasil, no processo eleitoral. Ele agitou o processo, porque além de ter esse patrimônio que ele traz, ele é uma novidade, né? Então Sem dúvida, isso com certeza. atrai muito, não só o eleitor, a mídia, não é? Um dia um jornalista insistentemente me procurava para saber como é que estava, se vinha, se ia se filiar e tal, se seria candidato. Eu disse, ele escuta, por que vocês da imprensa desejam tanto a candidatura de Sérgio Moro? Ele falou, porque nós gostamos de polêmica. Então, ele é protagonista, né? Ele Sem chega dúvida, com a polêmica, com porque ele certeza. prendeu Lula, prendeu É, outros políticos, aí rompeu com o Bolsonaro, em determinado momento não concordou mais e rompeu inclusive publicamente, e não tinha como não ser publicamente, não é? Então, isso tudo é um material de consumo de interesse é o sonho de consumo do jornalista, né? A polêmica. essa situação dele ter rompido com o Bolsonaro quando foi ministro da Justiça, isso não teria deixado ele meio assustado para retornar para o mundo político? O senhor chegou a conversar com ele alguma vez? Pois é, o que eu disse foi exatamente isso. Ele já sabe como é essa selva da política, né? Então não virá inconscientemente, virá consciente de que é preciso ser forte para resistir às pancadas, né? Vai apanhar bastante, não tenha dúvida. Vai apanhar da esquerda, vai apanhar da direita, já está apanhando, e todos nós que acompanhamos também apanhamos. Olha, quando batem, não há nenhum problema, nós estamos acostumados a reagir às batidas, não é? O que nos perturba e aborrece é quando batem com fake news, né? Sem Com dúvida. invenções Acredito que sim. absurdas, não é? É. Então, isso, quando atinge principalmente a honra, aí é complicado. Aí há uma indignação que aborrece. Mas isso é do jogo da política e nós vamos ter que suportar até o fim. A Gostaria de lhe verdade é fazer que, a verdade é que sem apanhar, candidato nenhum se torna protagonista é, e não tem chance de ganhar a eleição. Tem que apanhar. Aliás, o Ulisses acredito. Guimarães é que dizia, né? É como gema de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. É o que vai Exato, acontecer. Quanto exatamente. mais baterem, mais crescerá. Porque aí a população vai se lembrar do que ocorreu nesses 7 anos, principalmente nos últimos 7 anos, em razão da Operação Lava Jato, a população vai começar a recuperar sua memória em relação a tudo que aconteceu no Brasil. Bom, primeiro gostaria de lhe colocar no compromisso do senhor, se for possível, a nosso convite e convidar o doutor Sérgio Moro, quem sabe, para nos conceder uma entrevista. O senhor já viu como que é o nosso programa, sem polêmica, é um programa que nós gostamos apenas de trazer o esclarecimento. Então, o senhor pensa lá se for possível. Com Viu, meu relação amor? a como que é estar no meio, eu acredito que nem o senhor, assim como eu, não passamos por isso ao longo da nossa vida. Como que é estar no Congresso, ver a política, os governos, no meio de uma pandemia? Como que o senhor se sentiu? Foi difícil porque você sabe que a atividade pública exige calor humano. Você é movido a entusiasmo, né? Então, quando você tem um auditório lotado para fazer uma palestra, aí você vê, olha, está valendo a pena, as pessoas estão interessadas. Então, você chega na rua, as pessoas te abraçam, te cumprimentam e te entusiasmam, te motivam. E a pandemia nos sequestrou. Foi um sequestro. Eu fiquei trabalhando em casa, como estou aqui concedendo essa entrevista, todos os dias eu estava na sessão do Senado, isolado, né? Distante, votando matérias importantes, participando do debate limitado, né? Porque né, é diferente você estar lá no plenário, né? Então, isso tudo nos levou
a uma espécie, eu não diria uma depressão política, não, mas um aborrecimento muito grande, um desestímulo, né? Tinha até o César Silvestre me dizia assim, olha, não decida nada politicamente enquanto você estiver aí sequestrado na pandemia, porque depois você vai se arrepender. E realmente você Grande fica verdade. na baixa, né? Na baixa, literalmente na baixa. Grande E verdade. agora eu já voltei, né? Faz várias semanas, embora ainda o Senado esteja funcionando num sistema híbrido, você pode funcionar de casa ou aqui em Brasília, mas eu estou em Brasília, hoje é sexta-feira, estou aqui. Eu venho para Brasília toda semana. Eu tenho vindo toda semana para Brasília e feito trabalho aqui no plenário do Senado, no meu gabinete. Agora, então, eu já estou retomando a normalidade, em que pese a máscara, né? A máscara, não, não abro mão dela, porque ainda há risco, né? Há perigo ainda, não é? Com certeza, Então, com certeza. a máscara faz parte agora do dia a dia da gente por aqui. O senhor acha que as medidas que foram tomadas e continuam sendo tomadas, seja em nível de Estado do Paraná, seja em nível do Brasil, nesta pandemia, foram acertadas? Teria que começar antes? Teria que ouvir mais a ciência? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Faltou uma coordenação geral, não é? Faltou o comando geral, a integração, o trabalho em mutirão ficaria mais econômica, o combate à pandemia seria mais econômico, né? Porque você faria sempre em larga escala as compras, as aquisições, e a vacina atrasou muito, né? Podia ter sido antecipada, seja que a vacina é que salva, né? E se voltaram aí para os estados cheios, né? Por causa da vacina. E nós já poderíamos ter atingido 80% da vacinação se tivéssemos trabalhado mais no início, né? Então, isso tudo atrapalhou bastante. Os governadores adotaram as medidas corretas, foram obrigados a adotar, né? Evidente que muitos não se conformam, mas o que faltou realmente foi uma decisão nacional. As medidas deveriam ter sido nacionais, deveria haver uma similitude entre as decisões dos estados e dos municípios, né? Porque, evidentemente, não adianta você fazer, por exemplo, um lockdown em Pato Branco e não fazer em Vitorino, né? Então, aí não resolve o problema. Com Então, certeza. por isso que a unidade, a ação conjugada entre União, Estados e municípios seria fundamental. Agora, realmente não faltaram recursos. O Congresso liberou muito recurso, além até do que deveria, porque inicialmente o propósito era liberar para estados e municípios apenas uma compensação pelas perdas de receita. Mas erraram na conta, liberamos muito mais, e isso permitiu a alguns governadores resolver problemas antigos, pagar inclusive salários atrasados de vários meses e tal, resolver contas atrasadas e sair dizendo que é competente. Na verdade, usaram a pandemia para fazer isso. Isso é uma realidade, eu não posso negar esse fato. Com relação o senhor falou que se começasse antes, enfim, que tivesse uma decisão em nível nacional, de uma autoridade, ou todos unidos, nessa linha, a CPI da Covid acertou? Como o senhor analisa a CPI da Covid? Infelizmente, foi uma CPI que seria importante, né? Mas que não teve a postura que se exige de uma CPI, né? Imparcialidade, nada de palanque eleitoral, né? E buscar onde estava a corrupção realmente, não só selecionar, né? Fazer um trabalho seletivo. Eu quero atingir só aqui, não quero atingir lá, né? Então, esse foi o motivo de muita discordância, né, na própria CPI, porque tinha um requerimento do senador Girão do Podemos, né, que ampliava o escopo da CPI para alcançar estados e municípios onde existiram corrupção, né? Sim. E a CPI não foi até lá. Então, eu até não participei da CPI, não fui até lá. Muitas pessoas não entenderam bem porque eu não fui, porque eu não participei, mas é que eu não queria viver aquele ambiente. Aquele ambiente não era um ambiente
sabe, para quem quer, com muito respeito às pessoas, agir corretamente, imparcialmente, não é? Não está lá por interesse pessoal. Alguns foram lá se promover, né? Foram lá para se promover apenas. Isso é verdade. Uma análise sua entre esses, entre aspas, embates que houveram, me parece que agora diminuíram um pouco entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal. Nós assistimos aí muito na mídia. Como que o senhor analisa tudo isso, senador? Olha, a corda esticou. Vamos ser francos, porque há uma tentativa de transferência de responsabilidade sempre, não é? Aí o executivo está incapaz de resolver problemas, transfere a responsabilidade para o Congresso ou transfere para o Supremo. Mas o Supremo não governa, o Supremo não administra. Não há decisões do Supremo que tenham prejudicado a governabilidade. Não há nenhuma decisão do Supremo que tenha prejudicado a governabilidade. Agora, o Supremo agiu muito mal em várias ocasiões, mas é aí que tem que se criticar o Supremo. Não dizer que ele está atrapalhando o Executivo, porque não está. Até houve um certo entendimento entre o presidente da República e o Supremo desde o início, em alguns retrocessos que nós tivemos no combate à corrupção. Então, o que nós condenamos o Supremo, quando se trata da prisão em segunda instância, é que o Supremo acabou com a prisão em segunda instância, não é? Há alguns anos, o Brasil prendia o condenado em segunda instância e o Supremo impediu que isso pudesse continuar ocorrendo, e com isso muitos foram para a rua. Até estão disputando a eleição, não é? Sim, Estão disputando a eleição, está aí o ex-presidente disputando a sim, eleição. sim. E outros casos, né? Exatamente a anulação das sentenças de Curitiba, a pretexto de que a 13ª Vara Federal não é competente, mas 7 anos depois descobriram isso. Então, houve suspeição, atitude suspeita, que tinha por objetivo beneficiar alguém, e beneficiou. Isso sim, nós temos que dizer a verdade e condenar, não é? Agora, em relação a governo, a governabilidade, a ações administrativas, não houve nenhuma interveniência do Supremo Tribunal Federal, a não ser a favor. Aliás, sempre consultaram o presidente da República. Em algumas decisões consultaram, né? Por exemplo, decisões relativamente à COAF, enfim, a prisão em segunda instância. Nós temos informações de que houve consulta, sim. Enfim, alguns, né, do Supremo. Certo. É uma questão muito delicada, porque nós temos que respeitar a interdependência dos poderes, né? Os poderes são autônomos e eles devem ser respeitados como tal. Isso é essencial no processo democrático. Senador, sem querer tomar muito seu tempo, mas o senhor acredita nessa renovação, quem sabe no Congresso, na Câmara e no Senado da República? Olha, essa palavra renovação está muito desgastada, né? Pelos exemplos que já tivemos. Você vai olhar os que renovaram o Congresso e eles se constituem de exceção. Evidentemente, existem as honrosas exceções, né? As honrosas exceções. Então, não dá para você generalizar. Mas o que se deseja sempre é uma renovação de comportamento, né? Não é questão de idade, trazer um jovem para cá que ele vai resolver, né? Não é bem assim. É preciso renovar com qualidade, e aí não é a idade que renova. Senador, quero agradecer do fundo do coração, em nome, estamos com saudade do senhor aqui em Pato Branco, quando puder venha, quero Eu deixar os também microfones estou. abertos aí para as suas colocações finais, para uma mensagem para o nosso povo, para a nossa gente também, e agradecer a sua gentileza aí de nos atender no nosso programa. Muito obrigado, amor. Foi um prazer. Claro que nós temos uma atividade, hoje às 6 horas da manhã, já estava no telefone conversando com o Sérgio Moro. Quer dizer, a gente não para, né? E hoje foi o dia todo de entrevistas e live, enfim, e é cansativo. E está chegando o final do dia, é natural que. Mas é um prazer sempre conversar com você, Valmor. Já tivemos outras oportunidades e principalmente que fica.
aqui, pelo menos no meu sentimento, eu estou falando com Pato Branco, né? Pato Branco. Exatamente. Então é uma Que o senhor alegria conhece muito muito grande. bem. Conhece É, muito bem. muito obrigado, então, a você por essa oportunidade. Um grande abraço a todos, né? Que Grande Deus nos abraço. ilumine nesse final de ano e sempre. Amém para nós todos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tudo bom para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.